2 Timóteo, segunda carta de Timóteo, capítulo 8, capítulo 2, a partir do versículo 1. Se você tiver sem a Bíblia e alguém do seu lado puder, compartilhe a Bíblia com você aí. Podemos ler, irmãos? Amém. Amém. Então vamos à leitura. Assim diz a palavra de Deus. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que você ouviu, as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar outros. Suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixe envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro e até estou preso como criminoso, contudo a palavra de Deus não está presa. Por isso tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Amém. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, nós te pedimos, a tua palavra diz que o Senhor está no nosso meio e que o Senhor é o dono da igreja. Então nós pedimos, Senhor, que o Senhor fale. Ninguém veio aqui me ouvir, ninguém veio aqui se distrair, ninguém veio aqui porque não tinha o que fazer. Nós viemos aqui como servos, como filhos, e queremos ouvir o nosso Pai falar conosco em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar-se, irmãos. Bem, queridos, nessa manhã nós temos lido uma parte da palavra de Deus que vai falar ao nosso coração, e o tema que eu escolhi para essa reflexão que nós vamos fazer é o que nós não devemos esquecer. Nós sabemos que a nossa memória ela é falha, e que tem até, quando as pessoas vão ficando idosas, às vezes começa a esquecer, e às vezes até novo, como o pastor que sempre brinca aqui, esqueci isso e tal. Às vezes a gente esquece isso. Teve um dia que eu estava procurando meu óculos e quando eu olhei o óculos estava no meu rosto. Acontece isso com todos nós, Então a palavra de Deus nessa manhã, ela traz para a nossa reflexão, para o nosso entendimento, essa coisa de lembrar. Então tem coisas que são indispensáveis que nós lembremos. E às vezes a gente esquece a chave do carro, enfim, se a gente for detalhar aqui, tem história para falar da questão de lembrar. Mas eu quero começar pedindo a você que abra a Bíblia em Atos capítulo 16, só para você ver como foi que Paulo conheceu esse obreiro chamado Timóteo. Abra aí, deixa em 2 Timóteo 2 aberto, mas vamos dar uma folheadinha para trás, e você vai abrir aí em Atos capítulo 16, para você ver como se deu o início do relacionamento de Paulo com Timóteo. E aí diz assim, Atos 16,
Lucas falando de Paulo, ele diz assim: chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Muito bem. Então aí está uma parte da biografia de Timóteo. Segundo os pesquisadores, os estudiosos, Paulo tinha por volta de 20 anos, quando houve esse primeiro encontro de Timóteo, tinha 20 anos, quando houve esse primeiro contato de Paulo com ele. E quando nós estamos aqui no texto da nossa mensagem, 2 Timóteo 2, aí Timóteo já estava com aproximadamente 40 anos, ou seja, já tinham se passado 20 anos. E outra coisa que é interessante você pensar é que essa segunda carta de Timóteo foi a última carta que Paulo escreveu. E eu queria que você analisasse, assim, que você imaginasse a questão histórica também que está envolvida nisso, porque quando nós lemos a Bíblia, nós temos que pensar na situação histórica, como era a vida contemporânea da época. E quem estuda sabe que nessa época, Nero, que governou Roma do ano 54 até o ano 68, e aqui nós estamos, quando Paulo escreve isso, aproximadamente no ano 65, então a vida do mundo na época está numa situação difícil, porque Nero havia incendiado Roma. Isso aí já foi mostrado em filmes, né? Tem até um filme Movades, é um filme bem interessante que mostra a situação da época, e ele mostra Nero assim tocando lira e cantando e vendo Roma pegar fogo. E aí a população se revoltou com Nero, e ele, querendo se esquivar da responsabilidade de ter posto fogo em Roma, ele achava bonito a cidade pegando fogo, e ele responsabilizou os cristãos. E aí, por causa disso, houve uma grande perseguição. E quando você lê essa segunda carta de Timóteo, você deve pensar nisso, porque, por exemplo, na primeira carta que Paulo escreve, ele fala de prisão, mas ele fala também da possibilidade de ser solto. Mas nessa carta aqui, parece que Paulo está assim, percebendo que a vida dele está para cessar. Ele até disse, né, que em breve ele ia partir, e ele sabia que o Senhor ia lhe dar a coroa, como também a todos que aguardavam a vinda do Senhor. Então, essa carta é uma carta de um pastor maduro, que está no fim do seu ministério, para um pastor novo. Assim, embora Timóteo já tenha 20 anos de ministério, em termos de idade, com relação a Paulo, Timóteo é bem novo ainda. Pessoa com 40 anos, né? Ela ainda é jovem, ainda não tem assim, muitos sinais do tempo, né, no corpo. Paulo, né, diz a tradição que ele era calvo, e já estava desgastado, né? Às vezes o tempo traz essas marcas na gente. Então, esse pensamento deve estar em nós. Um pastor experiente, maduro, que está no fim da sua vida, está escrevendo para um pastor novo, e está havendo essa perspectiva de perseguição. Uma grande perseguição havia se levantado contra a igreja por causa do que eu disse com relação a Nero, e Paulo vai então trazer para a cabeça de Timóteo duas coisas que nós precisamos entender. E essas duas coisas que eu quero fixar a nossa mensagem são o versículo 1 e o versículo 8. Então, a primeira coisa que Paulo vai dizer no texto lido para Timóteo é que ele se fortaleça. Você percebe aí no texto, olha para aí no texto. Paulo diz: portanto, você, meu filho. Por que Paulo fala meu filho? Porque Paulo tinha essa consideração por Timóteo aí nos versículos
nos versículos 3 em diante, Paulo diz assim, capítulo 1, versículo 3, Paulo diz: dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram os meus pais passados. E ele diz assim: lembrando-me constantemente de você, noite e dia nas minhas orações. Então o pastor experiente está orando pelo pastor mais novo. E ele diz aí no versículo 4, lembrando-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo para que a minha alegria seja completa. Recordo-me, olha o versículo 5, recordo-me da sua fé não fingida, que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar de que mantenha viva a chama do dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Muito bem. Pelo que aparenta aqui, Timóteo tinha uma coisa que eu tenho também, que é timidez. Embora talvez você ache que não, mas eu também tenho essa coisa que dá a entender aqui que Timóteo tinha essa questão de timidez. E Paulo, conhecendo o temperamento de Timóteo, ele vai endossar isso. Olha, Timóteo, você lembra que você tem um dom que foi dado a você quando eu impus as mãos sobre você. Lá no capítulo 16 de Atos, Paulo conhece Timóteo, ouve que ele tinha bom testemunho da igreja e Paulo ordena, é o que dá a entender Timóteo como obreiro, e diz: Timóteo, eu gostaria que você fosse comigo nas viagens missionárias. E Timóteo se torna um mensageiro de Paulo para levar cartas, por exemplo, a carta aos Coríntios. Foi Timóteo que levou. Quando Paulo queria saber de uma situação que estava acontecendo com uma igreja, ele mandava Timóteo: vai lá saber como é que estão os irmãos, me traz um relatório. Ele fala: olha, Timóteo veio dizer isso. E quando você lê Hebreus 13, versículo 23, Hebreus 13, 23, você vê que o escritor de Hebreus diz assim: o irmão Timóteo foi solto, ou seja, Timóteo também sofreu uma prisão, provavelmente junto com o apóstolo Paulo. Muito bem, vamos ao que, vamos ao que interessa para nós, né? Paulo está dizendo a Timóteo: fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Será que esse conselho só serve para um pastor? Não. O Espírito Santo que deu esse conselho a Timóteo, lá na carta aos Efésios, no capítulo 6, no versículo 10, Paulo vai dizer a mesma coisa. Até nós devemos lembrar que Timóteo era o pastor da igreja de Éfeso. Paulo deixou Timóteo em Éfeso. E quando Paulo escreve a carta aos Efésios, ele diz, no capítulo 6, versículo 10, antes de falar sobre a necessidade da armadura do Espírito Santo, Paulo diz assim: fortalecei-vos, é a mesma palavra que está aqui. A Timóteo, Paulo diz: fortifique-se na graça que está em Cristo Jesus. E para a igreja de Éfeso ele diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Paulo está dizendo que nós cristãos, que eu e você, temos uma fonte. Quando o seu celular descarrega, seu celular descarregou, ele serve para alguma coisa? Ele pode ser um iPhone de última geração, mas ele descarregou. Você consegue fazer alguma coisa com ele? Sim ou não? Não. Eu não sei porque eu estava ali sentado, isso veio na minha cabeça. Eu creio que foi o Espírito Santo que me fez lembrar. Quando um equipamento está descarregado, ele não tem utilidade, é ou não é? Então, eu pedi a Deus que me carregasse espiritualmente, que me ungisse, que me abençoasse para estar aqui. Mas a unção que Deus me deu para trazer essa palavra, vamos supor que o pastor me peça para pregar no começo do mês que vem. A unção que Deus me deu para pregar essa palavra, ela não vai servir para a próxima, ela é para agora. O que é que eu estou querendo dizer a você? Que Deus está dizendo a mim e a você
que nós necessitamos de sermos recarregados espiritualmente. E é esse recarregar, Paulo diz aí nesse versículo 1, ele ocorre na graça que há em Cristo. Você não deve se dar o luxo de andar sem se carregar espiritualmente. O que eu quero traduzir como carregar espiritualmente? Paulo está dizendo a Timóteo que ele precisa se fortalecer. Da mesma forma que Paulo vai dizer para uma igreja: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Talvez você esteja perguntando a Deus: Senhor, o que está faltando na minha vida? Às vezes eu sinto um vazio interior, e se eu pedir para levantar a mão aqui, todos nós, eu serei o primeiro, vai dizer que tem momentos na nossa vida que a gente não sente nada. É ou não é, irmãos? Tem momentos na nossa vida que a gente não sente nada, mas eu quero combater essa palavra sentir. Você não vai ler nenhum texto na Bíblia, você não vai ver a Bíblia endossar o sentir. A Bíblia vai endossar o saber. Não é importante você sentir. Eu posso estar pregando aqui e você sentir uma alegria tremenda e começar a chorar e dizer aleluia, e dizer glória a Deus, mas amanhã de manhã esse sentimento se foi e você precisa ter pé no chão e entender que a vida cristã não é baseada em sentimento, ela é baseada em saber. O crente precisa saber. Você vê, por exemplo, no capítulo 6 de Romanos, Paulo fala N vezes: sabei, 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 mas a Bíblia não incentiva sentir. A carta de João, a primeira carta de João, capítulo 1 fala sabei, o capítulo 2 fala sabei, o capítulo 3 fala sabei, o capítulo 4 fala sabei, o capítulo 5 fala sabei, mas não fica dizendo para você sentir. E hoje as igrejas estão cheias de pessoas que querem sentir. Se não sentir nada, então parece que Deus não esteve no culto. Tem momento que a gente sente, que a gente se derrama, que a gente se alegra, que a gente pode até se arrepiar, sentir que a mão de Deus está conosco, mas tem momentos que a gente não sente, e é maduro que nós não vivamos por sentimento, e sim pelo que nós sabemos. Você precisa saber. O que te sustenta é saber, não é sentir. Quando a pessoa sente muito, ela é muito sentimental, ela é muito chorosa, ela, se você tocar nela, ela como aquela flor 11 horas, é muito sensível. A maturidade cristã deve consistir em saber. Você tem que estar onde você estiver. Timóteo estava num contexto perigoso. Tinha havido essa tragédia do incêndio de Roma. Outra tragédia estava à vista, que o apóstolo Paulo não viu, mas Timóteo viu, que foi a questão do general Tito vir invadir Jerusalém e matar muitos judeus, destruir o templo. Então, duas tragédias estão aqui. Então, se a pessoa, e você olha para o mundo de hoje, você vê um monte de tragédia. Se você colocar seus olhos em tragédia, você desmorona. Se você deixar sua mente ficar no que a CNN, a Globo, os SBT e os meios de comunicação noticiam, você fica com a cabeça pesada. O Espírito Santo está dizendo a mim e a você que nós precisamos fechar a porta do nosso quarto, conectar nossa tomada na graça de Deus e nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder. Essa fonte, ela não precisa ser reparada. Essa fonte que é o Senhor Jesus, que foi rasgado na cruz, ela é uma fonte eterna. O profeta Isaías disse: haverá uma fonte aberta para Jacó, para purificar o povo dos seus pecados. Então, quando você se sente cansado, estressado, desmotivado,
Nós sentimos isso, como eu disse, eu estou aqui pregando, estou sentindo que Deus está aqui comigo, me dando uma direção para a palavra, mas essa unção, ela passa, eu preciso que ela se renove. Se eu tiver que logo mais pregar de novo, eu não posso falar assim, eu já orei de manhã, eu já fui abençoado de manhã. Vamos pensar no maná. Deus mandava Israel pegar o maná todo dia antes que o sol nascesse. Foi feito um cálculo e foi chegado à conclusão que a quantidade de maná que Deus mandava no deserto diariamente encheria 10 trens com 30 vagões cada um. E durante 40 anos, Deus fielmente mandou alimento para Israel. Deus está dizendo a você que nesse tempo de crise, Ele vai te sustentar. Essa fonte de renovação, que é o Senhor Jesus, que você deve, e vocês jovens me escutem, porque isso aqui foi dito para um jovem: fortifique-se na graça do Senhor. E se eu não der ouvido a isso, você vai tropeçar espiritualmente, você vai ser seduzido pelas filosofias desse mundo. Mas se você se fortalecer no Senhor, como Paulo disse a Timóteo, você vai ser poderoso nas mãos do Senhor, você vai ser um jovem diferente. E ele não fala só para o jovem, mas fala para nós também, como eu disse para a igreja. Nós precisamos nos fortalecermos no Senhor. Timóteo tinha um bom currículo, ele teve uma mãe, ele teve uma avó, ele sabia as sagradas letras, mas além de tudo isso, ele precisava chegar-se ao Senhor, como eu disse, ilustrando com o celular, conectar sua tomada no Senhor Jesus e receber dele a vida, a energia, o poder, a capacidade espiritual de sobreviver no mundo difícil. Não é uma coisa que ficou limitada no tempo. Essa fonte que se abriu para alimentar Timóteo, que estava, como eu disse, num contexto difícil. Nós também estamos num contexto difícil. E a mesma fonte que nutriu a fé de Timóteo, ela nutre a mim e ela nutre a você. Nós, evangélicos, temos um defeito. Quando a gente vê alguém ser usado por Deus, a gente olha para aquela pessoa e tem a impressão que aquela pessoa tem alguma coisa que nós não temos. Isso não é verdade. A mesma unção que me alimenta, a mesma unção que me sustenta, ela está disponível para você. A mesma unção que estava em Paulo, a mesma fonte onde Paulo se alimentava, ele diz a Timóteo: fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Se você atentar para o que o Espírito Santo diz nesse texto, se você até hoje achava que está tudo bem, eu vou na igreja, eu canto, eu oferto, eu cumprimento o pastor, isso é ótimo, isso é importante, mas além disso, falta-te uma coisa: chegar-se ao Senhor no seu quarto. Faça do seu quarto um lugar secreto de oração. Eu estou dizendo que nós estamos vivendo tempos difíceis. Eu estou dizendo que da mesma forma que Timóteo, Paulo viu que Timóteo estava num contexto difícil, e ele dá esse conselho, o Espírito Santo me dá esse conselho também, que eu devo chegar-me ao Senhor, conectar-me nele, e dele flui a vida. Da mesma forma que Deus sustentou Israel com maná por 40 anos, nesse tempo difícil, Ele vai sustentar você. Enquanto Israel esteve no deserto, nós estamos no deserto chamado mundo.
mas enquanto Israel esteve ali, Deus foi fiel. Deus vai ser fiel a você. Deus tem sido fiel a você. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E lá no meio do salmo ele diz: unges, bota a mão aí na sua cabeça e diga: unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Eu estou dizendo a você que essa fonte alimenta você, que Deus está ungindo a sua cabeça nessa manhã com o óleo do Espírito Santo, que essa fonte não se resseque, essa fonte não precisa que você chame um técnico para ser reparada. Essa fonte, ela é eterna, ela brota, ela jorra como o profeta viu as águas que estavam pelos joelhos, que subiu pelos arteiros, que chegou até as coxas e ele começou a nadar. O Espírito Santo está dizendo a você que está disponível para você uma fonte de sustento espiritual, e o nome dessa fonte é a graça de Deus. Paulo está dizendo a Timóteo: fortifique-se no Senhor e na força do seu poder. Então, quando você estiver na sua luta durante a semana, que as coisas parecerem estarem difíceis para você, e eu quero assim descontrair um pouquinho, quando seu celular descarregar e você precisar carregar, você fala assim: o Espírito Santo falou que assim como a tomada carrega meu celular, Jesus quer carregar a minha vida espiritualmente das coisas celestiais. Recebe nessa manhã essa fonte, esse contato bom. Você chegou na igreja, enquanto você está aqui, o Senhor está carregando você, porque você está ligado na fonte do céu, que é Jesus. O apóstolo João disse: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Jesus é o poço de Jacó, que mata a nossa sede. Jesus é a fonte das águas vivas de João 7. Jesus é a ressurreição e a vida. Jesus é aquele que cura o cego, como éramos nós. Eu era cego, mas agora vejo. Eu quero dizer a você que esse pregador que está aqui, talvez você ache que eu tenho alguma coisa que eu não tenho, a não ser a graça de Deus. Eu quero dizer a você que esse pregador que está aqui, muitas vezes foi na presença de Deus como aquele pecador de Lucas 18, e ele disse: tem misericórdia de mim, pecador. E toda vez que eu fui ali, eu saí da presença de Deus justificado. Sou necessitado da graça de Deus, sou necessitado de cumprir o que está aqui, sou necessitado de ir à presença de Deus. Não se sinta autossuficiente. Se suas riquezas se multiplicam, não ponha nelas o coração. Se você é jovem, não confie na sua força, diga que o Senhor é a sua força. É isso que Paulo está ensinando a Timóteo: fortifique-se na graça que está em Cristo Jesus. Para nós vamos passar para a segunda parte do que nós não devemos esquecer. Aí no meio, Paulo vai usar a figura de 3 coisas que nós devemos lembrar. Ele vai falar do soldado, do atleta e do lavrador. Paulo diz que um soldado, comparado à vida cristã, o soldado precisa vigiar. Nós precisamos vigiar. O atleta, ele tem por alvo um prêmio para receber, ele precisa se disciplinar para ele receber esse prêmio. E o lavrador, ele aguarda o fruto, e a Bíblia diz que nós devemos dar fruto também para o Senhor. Então nós somos semelhantes ao soldado, ao atleta, ao lavrador. E finalmente, no versículo 8, Paulo diz, olha aí para a sua Bíblia, no versículo 8, por gentileza, Paulo diz: lembre-se de Jesus Cristo. Paulo diz para Timóteo: lembre-se de Jesus Cristo. Mas qual Jesus Cristo? Não é o Jesus Cristo que você sai daqui pensando em trocar de carro. Não é Jesus Cristo que faz você sair daqui achando que você precisa ter mais dinheiro. Paulo diz: lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi. Então, 2 coisas Paulo fala de Jesus. A primeira: Jesus foi ressuscitado dos mortos. E parece estranho dizer isso a um obreiro: lembre-se de Jesus Cristo.
Mas Paulo sente necessidade. Como é que pode um obreiro não lembrar de Jesus Cristo? Então Paulo está dizendo a ele: lembre-se de Jesus Cristo. Lembre-se das palavras de Jesus. As palavras de Jesus são espírito e vida. Segunda coisa, lembre-se do sofrimento de Jesus. Jesus sofreu por sua causa. Quando você confessa o seu pecado, Deus diz a você: eu te perdoo, mas para você ser perdoado, meu filho foi morto. A terceira coisa para você lembrar: lembre-se que Jesus foi sepultado, e Paulo diz aos Romanos no capítulo 6, nós fomos sepultados com ele na sua morte. Você morreu para o mundo, acabou a sua vida de oba-oba, de viver lá fora, de achar que pode viver fazendo qualquer coisa. E eu faço um parênteses aqui para dizer: vê o que está precisando acertar na sua vida enquanto é tempo. Se precisar casar, case. Se precisar abrir mão de alguma coisa, abra. Nós estamos vivendo esse tempo difícil, então o Espírito Santo está lembrando a você o que Paulo lembrou à igreja de Romanos no capítulo 6. Você morreu com Cristo, não esquece isso. E a Bíblia diz que Paulo diz aí, Jesus Cristo ressuscitado dos mortos. No mesmo texto de Romanos 6, que diz que nós morremos com ele, diz que nós ressuscitamos com Cristo. Você foi ressuscitado. A morte não tem mais domínio sobre você. E agora a Bíblia diz que você anda em novidade de vida. Então Paulo está dizendo esses conselhos para Timóteo não esquecer. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi. Vamos fechar com essa descendente de Davi. O que o Espírito Santo está dizendo? A ressurreição de Jesus, ela foi diferente de todas as outras ressurreições. Todas as outras pessoas que ressuscitaram na Bíblia, elas tornaram a morrer. Lázaro tornou a morrer, o filho da viúva de Naim tornou a morrer. Mas lá na sepultura de Jesus está escrito: ele não está aqui, mas ressuscitou. Então Paulo está dizendo: Jesus ressuscitado dos mortos, o Jesus que é a nossa fonte, ele está vivo. Como eu já disse aqui uma vez estava no para-brisa, no paralama lá do carro: Jesus está vivo, falei com ele hoje. Quem falou com Jesus hoje? Levanta a mão. Ele está vivo, essa fonte está viva. Paulo está dizendo: Jesus Cristo ressuscitado dos mortos, descendentes de Davi. O que Paulo está dizendo? Jesus que foi ressuscitado dos mortos, Deus vai dar a ele o trono de Davi. Ele é rei dos reis e ele reinará para sempre. Na coxa dele está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Jesus é o nosso rei, Jesus é a nossa alegria, Jesus é a nossa fonte de renovação espiritual. Então, como Timóteo, eu disse, tinha todo esse currículo: mãe crente, vó crente, sabia Sagradas Letras. Mas além disso, Timóteo precisava se renovar no Senhor. Eu posso saber a Bíblia toda, eu posso, as pessoas me deram o título de pastor, entenderam que Deus me deu essa unção, essa graça, mas não é por isso que eu posso achar que atingir um patamar que eu posso viver no oba-oba, eu sou rei em Cristo. Não, eu preciso manter-me humilde aos pés do Senhor, porque quando eu vou aos pés do Senhor, Ele renova a minha vida. Ninguém pode achar que pode viver simplesmente pelo fato de que eu sou membro da igreja, olha aqui minha carteirinha, e daí? Eu não posso dizer: eu sou um pastor, e daí? Se eu não vigiar, o diabo me dá uma rasteira. É ou não é, irmãos? Se eu não me renovar no Senhor, se eu não vigiar, se eu não for à presença de Deus buscar o maná diário para me sustentar, e Deus vai negar alguma coisa? O pastor leu aqui no começo, Deus não nega bem algum. Eu gosto muito, quando eu vou pregar, de lembrar do texto que Tiago diz assim: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, que a ninguém lance em rosto.
Peça sabedoria a Deus para os seus negócios. Peça sabedoria a Deus para você sair de casa. Peça sabedoria a Deus. Fala com Jesus. O que o Espírito Santo está falando comigo e com você é: conecte-se com Jesus. Além de ser membro da igreja presbiteriana, além de eu ser um pastor, além de eu ser um membro da igreja, eu preciso estar conectado ao Senhor Jesus. Foi isso que o Espírito Santo colocou no meu coração, me abençoou. Se te abençoou, dá glória para Ele, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vou chamar os irmãos da música aqui à frente. Vamos orar, queridos. Finalizando o nosso culto, agradecer essa mensagem abençoadora que o nosso irmão Juscelino nos trouxe. Vamos orar. Senhor, nós pedimos que a gente venha viver, não buscando emoções, Senhor Deus, na nossa vida, mas que a gente de fato busque um conhecimento, verdadeiro conhecimento que há nas Escrituras, que é Jesus Cristo. Ajuda-nos a viver por fé, não motivados, Senhor Deus, por qualquer coisa que não seja de fato viver como Jesus viveu aqui na terra, buscando a santidade, entendendo o sacrifício dele da cruz pelos nossos pecados, para o nosso perdão. Por favor, ajuda-nos a viver buscando esse conhecimento, Senhor Deus, todo dia. Nós oramos e cremos que o Teu Espírito Santo nos ajudará. Nesse momento nós oramos pela igreja, nós oramos para que o Senhor abençoe cada irmão aqui presente, que a graça do Senhor esteja sobre a vida das famílias. Nós oramos pela cura, Senhor Deus, das famílias que estão por algum motivo quebradas, Senhor Deus, pelas filosofias do mundo, que não têm tido o pleno entendimento daquilo que o Evangelho faz conosco. Nós oramos, cremos que o Senhor pode reparar aquilo que foi quebrado, as pontes quebradas, Senhor Deus, entre os familiares. Nós oramos assim, que o Teu perdão, a Tua graça possa encher os lares. Nós oramos também para que haja saúde na casa de cada irmão, em cada família aqui também. Nós oramos para que o Senhor possa dar prosperidade, não apenas material, mas emocional e espiritual também a cada irmão. Abençoa, Senhor, para que nós possamos todos os dias também abençoar a vida daqueles que estão ao nosso redor. Ajuda-nos a iluminar e a salgar, Senhor Deus, esse mundo que anda tão distante de Ti. Nós oramos assim, cremos. Livra-nos de todo o mal, livra-nos, Senhor Deus, da violência urbana, das balas perdidas, dos assaltos. Guarda-nos, Senhor Deus, nesses dias difíceis. Transforma a nação. O Senhor nos manda orar e nós oramos pela nossa nação e oramos pelos dirigentes de nossa nação, pedindo que o Teu Espírito Santo possa trabalhar para que haja mais justiça no nosso país, Senhor, que haja menos corrupção. Nós oramos e pedimos, sabendo que o Senhor pode transformar a nossa pátria, e é nisso que a gente acredita. A gente não acredita nos homens, a gente não acredita nos políticos, porque eles são como qualquer outra pessoa, são corruptíveis como qualquer pessoa, mas nós cremos no Senhor, aquele que pode transformar o nosso Brasil. Nós oramos assim. Que o Senhor abençoe a nossa semana, que o Senhor nos dê graça, nos dê paz, e tudo que nós possamos tocar seja abençoado pelo Senhor. Oramos assim no nome de Jesus. Fique de pé nesse momento.